de aço, Rostec destaca sistema de artilharia russo que faz o adversário ficar em silêncio. O sistema de artilharia propulsado Malka, com apenas um tiro, faz o adversário ficar em silêncio, informa a corporação estatal Rostec em seu canal no Telegram. Rostec aponta que o referido sistema de artilharia de calibre 203 mm dispara um projétil de 110 kg, que alcança a velocidade de aproximadamente 1 km por segundo. A potência da munição é suficiente para destruir fortificações de concreto, abrigos, pontes e travessias. Cada projétil espalha uma grande quantidade de fragmentos em um raio considerável. O funcionamento em combate de tais punhos de aço faz o adversário se sentir realmente mal, aponta o comunicado. A peça de artilharia autopropulsada 2S7M Malka começou a ser produzida em 1986. O veículo sobre esteiras recebeu um motor de 840 cavalos de potência. O alcance de disparo com um projétil ativo-reativo é de mais de 47 km. Esta munição recarrega cerca de 13 kg de explosivos. O armamento foi projetado para destruir alvos em profundidade das linhas de defesa inimigas. Bem longe da linha do fronte, o canhão pode disparar munições reativas e projéteis incendiários de fragmentação. O exército da Ucrânia sofre baixas significativas devido a munições de baixa qualidade, relata o portal. As tropas ucranianas estão sofrendo perdas significativas devido a munições de baixa qualidade, dispositivos explosivos improvisados, disse o portal do país Strana.ua, com uma referência à chefe do Centro de Apoio de Monitoramento Aéreo do Exército da Ucrânia, Maria Berlinskaya. A maioria das baixas dos nossos militares é devido a munições de baixa qualidade, explosivos improvisados. Na melhor das hipóteses, as pessoas perdem braços, ficam cegas ou com o rosto queimado, relatou ela. No final de novembro, o Departamento de Investigação do Estado da Ucrânia iniciou um processo criminal devido ao fornecimento ao Exército de granadas de morteiro de 120 mm defeituosas produzidas pela corporação estatal Uroko Ukaroboronprom. O Ministério da Defesa da Ucrânia declarou que a causa da detonação antecipada de granadas pode ser cargas de pólvora de baixa qualidade ou violação das condições de armazenamento. Congelamento de ativos russos danificou a credibilidade dos Estados Unidos junto de outros países, diz analista. Os Estados Unidos foram seriamente afetados pelo congelamento de ativos russos no Ocidente, diz o analista David Goldman, em um artigo para o jornal Asia Times. Assim como outras nações contra o comércio russo, a apreensão da reserva russa por Washington saiu pela culatra, contou Goldman. Observa-se que essa medida minou a confiança no principal ativo do sistema de reserva do dólar, a dívida do Tesouro dos Estados Unidos. Os bancos centrais estrangeiros, inclusive os da China, Índia, Arábia Saudita e Turquia, começaram a transferir suas reservas cambiais para o ouro e para fora dos títulos do Tesouro, depois que os Estados Unidos e seus aliados confiscaram metade dos 600 bilhões em reservas cambiais da Rússia, acrescenta o especialista. Anteriormente, após o início da operação russa na Ucrânia, a União Europeia e os países do G7 congelaram quase metade das reservas de moeda estrangeira da Rússia em cerca de 300 bilhões de euros. Desses, mais de 200 bilhões de euros são mantidos na União Europeia, principalmente nas contas da Euroclear, da Bélgica, um dos maiores sistemas de liquidação e compensação do mundo.
China pode eliminar com mais facilidade bases aéreas dos Estados Unidos em caso de conflito por Taiwan. A extensa fortificação das bases aéreas da China nos últimos anos proporcionou vantagens significativas sobre os aeródromos militares dos Estados Unidos, especialmente em caso de um conflito sobre Taiwan, aponta o novo relatório do Instituto Hudson, do think tank baseado em Washington. O documento aponta que os Estados Unidos precisam urgentemente reforçar suas defesas de bases aéreas, uma vez que as bases aéreas da China durarão mais do que as dos Estados Unidos em caso de um conflito. Pequim investiu muito na fortificação de seus aeródromos, avançam os pesquisadores. Desde a década de 2010, o Exército de Libertação Popular da China duplicou seus abrigos de aeronaves fortificadas feitos de concreto armado de aço de 370 para mais de 800. Além disso, o número de abrigos não reforçados aumentou de 1.100 para 2.300, fornecendo à China mais de 3.000 refúgios para abrigar e esconder suas aeronaves, escreve o The Eurasian Times. O relatório detalha que dentro dos limites de 1.000 milhas náuticas, 1.852 km do Estreito de Taiwan, a China agora tem 134 aeródromos com cerca de 650 abrigos reforçados e 2.000 não reforçados. Destaque também que o Exército dos Estados Unidos não dedicou recursos suficientes para suas defesas de bases aéreas, permitindo que o Exército de Libertação Popular da China necessite muito menos esforço para destruir aeródromos dos Estados Unidos. A capacidade combinada de aeródromos dos Estados Unidos aliados e parceiros dentro de 1.000 milhas náuticas no Estreito de Taiwan ainda é apenas um terço da chinesa. O relatório insta o Pentágono a redirecionar seus recursos para o reforço das bases, mesmo que isso signifique investimentos em aeronaves militares. Modernização das bombas dos Estados Unidos torna a Turquia alvo em caso de guerra nuclear, diz mídia. A decisão dos Estados Unidos de atualizar suas bombas nucleares do tipo B-61 para a versão B-61-12 torna a Turquia um alvo em uma possível guerra nuclear, já que 50 dessas bombas estão localizadas na base aérea de Incirlik, na província de Adana, no sul do país, informa o jornal turco Aydınlık. O jornal observa que os Estados Unidos modernizaram suas bombas nucleares do tipo B-61 e as atualizaram para a versão B-61-12. Note-se que 50 bombas na base de Incirlik foram equipadas com um rotor de cauda para aumentar seu efeito letal. A nova meta é iniciar em 2026 a produção do B-61-13, que é 24 vezes mais potente do que a bomba usada em Hiroshima. Durante esse período em que o uso de armas nucleares está sendo discutido, todos os olhos estão voltados para as bombas nucleares nas bases da OTAN dos Estados Unidos. A bomba B-61 também está na base de Incirlik, em Adana. Há um total de 180 bombas desse tipo na Europa, 50 das quais estão armazenadas na Turquia, acrescenta o jornal. O jornal sublinha que as tensões nucleares entre a Rússia e o Ocidente estão aumentando devido ao conflito na Ucrânia. Além disso, Aydınlık ressalta que, no debate sobre o uso de armas nucleares, as palavras de Tud Wolters, comandante-chefe das forças conjuntas da OTAN na Europa, são dignas de nota. Sou a favor do primeiro uso de armas nucleares como parte de uma resposta flexível, cita Aydınlık as palavras do Wolters ditas no Senado dos Estados Unidos em 2020. O jornal conta que as declarações feitas pelo comandante-chefe das forças conjuntas da OTAN na Europa o argumento do armamento das bombas fazem da Turquia um alvo em uma guerra nuclear. Anteriormente, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, afirmou que os riscos que os países ocidentais liderados pelos Estados Unidos estão criando nas fronteiras da Rússia podem levar à questão prática do uso de armas nucleares pela Rússia. Fase final. Forças ucranianas da região de Kursk estão perto de uma catástrofe, diz o especialista. As tropas ucranianos estão perto de um desastre na região de Kursk, relatou o analista militar britânico Alexander Mercouris em seu canal no YouTube. Acho que é justo dizer que eles estão definitivamente na fase final da presença militar. A presença ucraniana na região de Kursk restam apenas algumas semanas, assegura o especialista. De acordo com o especialista, o exército da Ucrânia está no limite das suas capacidades de manter posições. Podemos assumir que agora estamos muito perto do momento em que o desastre virá para eles, disse Mercouris. Anteriormente, o tenente-coronel aposentado do exército dos Estados Unidos, Daniel Davis, disse que o contra-ataque das forças ucranianas na região de Kursk foi concebido para criar uma campanha publicitária em torno da Ucrânia. Os Estados Unidos entregaram centenas de milhares de foguetes à Ucrânia nos últimos meses, informa a Casa Branca.
Os Estados Unidos entregaram milhares de foguetes e outros recursos à Ucrânia nos últimos meses, disse a Casa Branca em um comunicado nesta sexta-feira, 10 de 1 de 2025. Nos últimos meses, os Estados Unidos entregaram centenas de milhares de projéteis de artilharia, milhares de foguetes, centenas de veículos blindados e outras capacidades críticas às forças ucranianas. Vladimir Zelensky expressou sua apreciação por esse aumento no apoio e informou o presidente Joe Biden sobre seu planejamento estratégico na guerra, disse o comunicado. Após conversa telefônica entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Zelensky, a Casa Branca informou que Zelensky contou ao líder norte-americano a respeito dos planos estratégicos para futuras operações militares na Ucrânia. O governo russo alertou em inúmeras ocasiões que o fornecimento de armas à Ucrânia prejudica com um acordo de paz e que qualquer carga que contém armamento para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para o exército russo. Mais cedo, pelo menos 3 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas em ataques por foguetes das Forças Armadas Ucranianas contra Donetsk, Kievsky e Svetlodarsky, da República Popular de Donetsk. O Departamento do Governo da República Popular de Donetsk, responsável pela documentação de crimes de guerra na Ucrânia, revelou que os fragmentos encontrados no local do bombardeio confirmaram que Kiev lançou os mísseis usando o sistema de foguetes HIMARS. Durante a última semana, a defesa aérea russa derrubou 8 mísseis ataques, 40 projetos HIMARS, 689 veículos aerotripulados de tipo aeronave. Informa o relatório semanal do Ministério da Defesa da Rússia, publicado nesta sexta-feira. Pré-sal da União tem arrecadação de 10,32 bilhões em 2024, 71% maior que em 2023. A comercialização das parcelas de petróleo e gás natural da União renderam 10,32 bilhões em 2024, informou nesta sexta-feira o Pré-sal Petróleo PPS SA, empresa do Ministério de Minas e Energia. Os valores são provenientes de 5 contratos de partilha de produção e do acordo de individualização da produção do campo de Tupi, e são 71% maiores que os arrecadados em 2023. Ao todo, 56 cargas de petróleo da União, com 27,39 milhões de barris, foram desembarcados em 2024, segundo a empresa. 43 cargas do campo de Mero, 6 de Búzio, 3 de Sépia, 2 do entorno de Sapinhoá, e 1 de Tupi e 1 de Atapu. Com exceção de Sépia e Atapu, cujas cargas foram comercializadas por venda direta, os demais foram frutos de contratos de longo prazo por meio de leilão na Bolsa B3 em 2021, que teve a Petrobras como vencedora. Em 2024, foi também comercializado para a Petrobras 53,8 milhões de metros cúbicos de gás natural. Somente em dezembro de 2024, a empresa arrecadou 2 bilhões, batendo novo recorde ao passar o de agosto de 2024. A estimativa da empresa é de arrecadações crescentes nos próximos anos, com pico em 2030 por meio dos 9 contratos de partilha comerciais com a parcela da União, sendo de 543 mil barris por dia, com arrecadação estimada de 69 bilhões. Ainda segundo a PPSA, até 2034, as projeções indicam a arrecadação acumulada de 506 bilhões para a União. Suécia compra batalhão de tanques Leopard 2A8 da KNDS. A aquisição de blindados custará 1,54 bilhão. Em um movimento que reforça sua capacidade militar, a Suécia acaba de fechar um acordo histórico com a empresa de defesa franco-alemã KNDS para a aquisição de 44 tanques Leopard 2A8, os mais modernos do mercado. A decisão anunciada pelo Ministério da Defesa sueco representa um investimento de cerca de 22 bilhões de coroas suecas, aproximadamente 1,54 bilhão de dólares, e marca um novo capítulo na modernização das forças armadas do país. Os tanques que receberão o codinome Stridsvagn 123 serão fabricados de acordo com os requisitos específicos da Suécia, equipados com a mais recente tecnologia militar. Além da compra dos novos veículos, o governo sueco também aprovou um ambicioso programa de modernização de 66 tanques Leopard 2 existentes, elevando o total de tanques modernos em serviço para 154 unidades. O novo contrato representa um dos maiores investimentos em defesa da Suécia em décadas. Com a compra de tanques e a modernização de unidades já existentes, o governo sueco também aprovou a reforma de 66 tanques Leopard 2, denominados agora na Suécia Stridsvagn 122, para equipá-los com tecnologia de ponta. Essas unidades receberão atualização extensiva, alinhando-se aos mais modernos modelos Leopard 2A8, incluindo novos canhões, sistemas de controle de combate, a maior proteção para as tripulações.
O maior rearmamento desde a década de 1950, como descrito pelo ministro da Defesa Paul Johnson, visa fortalecer significativamente as 4 brigadas suecas em formação. Estamos realizando um dos maiores investimentos em defesa da nossa história e essa renovação de veículos de combate é uma parte fundamental dessa estratégia, afirmou o ministro. Com a chegada de 154 tanques modernos, a Suécia reforçará suas capacidades de defesa de maneira substancial. O novo Stridsvagn 123 será o principal pilar das brigadas mecanizadas, com um destaque especial para o grupo de combate Gotland. Além dos 44 novos tanques, a modernização de 66 unidades existentes garante que a Suécia manterá sua superioridade operacional no campo de batalha. Esses investimentos não são apenas para manter a prontidão, mas para antecipar os desafios futuros e garantir a segurança nacional a longo prazo, ressaltou Johnson. Em um contexto de crescente insegurança na região, a Suécia demonstrou determinação em manter forças armadas bem equipadas e preparadas. Além do fortalecimento interno, a Suécia também contribui para a segurança europeia. Recentemente, a Suécia e a Dinamarca assinaram o contrato para produzir mais de 200 veículos de combate de infantaria CV-90, com 40 destinados à Ucrânia como parte de seu apoio à resistência contra a invasão russa. Esse investimento maciço em novos equipamentos militares faz parte de um esforço contínuo da Suécia para garantir a modernização de sua frota de veículos blindados, com um total de 90 veículos de combate a serem renovados até 2030. A renovação dessas unidades está estimada em cerca de 5 bilhões de coroas suecas. A atualização dos tanques Stridsvagn 122 marca a maior reforma do modelo desde sua aquisição no início dos anos 2000, com a introdução de novos canhões, sistemas de eletrônicos avançados e melhorias na balística. Esses veículos estarão prontos para enfrentar os desafios do campo de batalha do futuro. A Suécia não apenas aumenta sua capacidade de defesa, mas também demonstra o compromisso com a segurança europeia, com investimentos sólidos que prometem impactar positivamente o cenário militar da região por muitos anos. Rússia revela colosso nuclear, quebra-gelo de 52 metros de altura e 173,3 de comprimento, resiste a acidentes aéreos e redefine o Ártico como rota global. Um colosso nuclear capaz de resistir a um acidente de avião acaba de ser lançado na Rússia. Sim, você leu certo, a Rússia é a única nação do mundo a construir quebra-gelos nucleares, verdadeiras máquinas de guerra contra o gelo, com o poder de abrir caminho através do Ártico e revolucionar o comércio mundial. Recentemente, segundo informações de RIA Novosti, um colosso chamado Chukotka foi lançado de sua rampa de construção em São Petersburgo, com impressionante 52 metros de altura, equivalente a um prédio de 20 andares e 173,3 metros de comprimento. O navio é essencial para desbravar o gelo ártico e desenvolver a estratégica Rota do Mar do Norte. Mas a produção não para por aí. O quebra-gelo Leningrado já está pronto e o Stalingrado deve iniciar sua construção no próximo ano. A construção desses gigantes ocorre na fábrica do Báltico, parte da United Shipbuilding Corporation. Cada embarcação do projeto 22-22R é um prodígio da engenharia. O reator nuclear que alimenta os quebra-gelos foi projetado para resistir até mesmo a eventos extremos, como um acidente de avião invólucro. Os tanques de proteção metal, água e os elementos de concreto protegem de forma confiável o meio ambiente e a tripulação contra a radiação, explica Alexander Lebdev, chefe do Departamento de Relações Públicas. O processo de construção é incrivelmente complexo. Do corte das chapas metálicas feitas em Magni, Togorovsky e Cherepovetsky, a montagem final passa-se 2 anos de finalização na água, incluindo o carregamento de combustível nuclear e o arranque do sistema elétrico. Os quebra-gelos são cruciais para o desenvolvimento da Rota do Mar do Norte, uma alternativa às rotas tradicionais de transporte marítimo que atravessam o Canal de Suez e o Estreito de Malaca. A Rota do Norte reduz em 40% a distância entre a Europa e a Ásia, se comparada às rotas convencionais, mas sua navegação exige embarcações capazes de romper o gelo ártico durante boa parte do ano.
Atualmente, a frota russa inclui 7 quebra-gelos nucleares e 34 movidos a diesel. Esses navios, altamente manobráveis, podem operar tanto no gelo ácido quanto em rios polares e representam avanços tecnológicos sem precedentes. Com a indústria naval quase totalmente autossuficiente, 98% dos componentes utilizados na construção dessas embarcações são produzidos na Rússia. Além dos quebra-gelos, a Rússia tem investido em navios de serviço multifuncionais como o Vladimir Vorobyov e em fontes de energias inovadoras como a usina nuclear flutuante Akademik Lomonosov. Esta última já substitui usinas desativadas no norte e alimenta projetos industriais, incluindo a mineração de ouro em Chukotka. Os planos futuros incluem a construção de novos terminais de GNL, postos de infraestrutura de transbordo ao longo da rota do Mar do Norte, especialmente em sua posição oriental. Esses avanços prometem transformar a Rota do Norte em um corredor global de navegação, fortalecendo o papel da Rússia no comércio marítimo mundial. Com esses quebra-gelos, a Rússia está abrindo caminho para o desenvolvimento da Rota do Mar do Norte, uma rota marítima que corta o Ártico e conecta a Europa à Ásia. Essa rota mais curta do que o Canal de Suez tem o potencial de revolucionar o comércio mundial, reduzindo custos e tempo de transporte. As principais artérias de transporte incluem o Canal da Mancha, que liga o Mar do Norte ao Oceano Atlântico, é extremamente importante para o comércio europeu, e o Estreito de Malaca entre os Oceanos Índico e Pacífico, proporcionando comunicação entre os países mais populosos do mundo, China, Índia e Indonésia. O Canal do Panamá, que liga o Golfo do Panamá no Oceano Pacífico ao Mar do Caribe e ao Oceano Atlântico, teve uma influência inestimável no desenvolvimento da navegação no hemisfério ocidental e salvou os navios da necessidade de contornar a América do Sul. O Canal de Suez entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, abrindo uma rota direta da Europa para a Ásia. O Estreito de Bósforo entre os Mares Negro e Mármara serve o mesmo propósito. O Estreito de Hormuz entre o Golfo de Omã e o Golfo Pérsico é a única rota marítima que permite a exportação de recursos produzidos nos países do Golfo Pérsico para os Estados Unidos, Japão e Europa Ocidental. Um sistema de estreitos entre as penínsulas da Escandinávia e da Jutlândia, o chamado Estreito Dinamarquês, é a saída do Mar Báltico para o Oceano Mundial. A Rota do Mar do Norte é a rota mais curta entre a parte europeia da Rússia e o Extremo Oriente, 14.280 km através do Canal de Suez, é 40% mais longe, 23.200 km. A construção de quebra-gelos nucleares é um investimento estratégico para a Rússia, além de garantir a soberania russa no Ártico. Esses navios abrem novas oportunidades para a exploração de recursos naturais e desenvolvimento de infraestrutura na região. 35 milhões. A empresa misteriosa encomenda 100 mil munições de 155 milímetros na Índia. A Ucrânia é o principal suspeito. Um mistério ronda a indústria bélica global. Segundo informações militares, uma empresa indiana recebeu uma encomenda milionária para fornecer 100 mil invólucros de projetos de 155 milímetros. Mas para onde irão essas poderosas munições? Pergunta. Todas as evidências apontam para o único destino, a Ucrânia. O custo do pedido é estimado entre 23 milhões e 35 milhões, e o cliente permanece anônimo. O caso vem à tona em meio ao crescente interesse global por munições, impulsionado pela intensificação de conflitos militares em diferentes regiões do mundo. A Sunita Tols, por meio de sua subsidiária Tripathi Aerotech Weapon Systems, recebeu uma carta de intenções para o fornecimento de invólucros M107 155 mm. A encomenda prevê a entrega de 100 mil peças por ano e inclui um prazo de 8 meses para ampliação da capacidade de produção. Durante esse período, o cliente aceitará protótipos e pequenos lotes, segundo as informações do Business Standard, publicado em 2 de janeiro. Este é o maior e mais significativo pedido já recebido pelo grupo Sunita Tols. Estamos confiantes de que isso abrirá portas para novos contratos nos próximos anos, afirmou Sanjay Pandey, presidente e diretor técnico da empresa. Ele também destacou que a demanda global por munições vem aumentando devido à necessidade de diversos países de expandir seus estoques militares. Embora o cliente permaneça desconhecido, especula-se que as munições possam estar ligadas ao fornecimento para a Ucrânia. Investigações anteriores revelaram um esquema de compra de munições indianas para o país em guerra. Em dezembro, a matéria da Reuters apontou que empresas europeias como a italiana Meccanica per Elettronica e Servo
Mecanism e a britânica Dynasty Hill estiveram envolvidos na exportação de projetos fabricados na Índia para a Ucrânia. Dados alfandegários mostram que a Yantra India, uma outra empresa indiana, enviou 35 milhões de projéteis L15A1 para a MES em fevereiro de 2022 e julho de 2024. Em fevereiro de 2024, a Dynasty Hill exportou 6,7 milhões de munições da Itália para a Ucrânia, incluindo projetos de 155 milímetros. A Ucrânia armou, uma das principais fornecedoras de munição do país, também anunciou planos para localizar a produção de projetos de 155 milímetros. Em uma entrevista exclusiva ao site militar em dezembro de 2024, Vladislav Belba, CEO da empresa, revelou que o governo ucraniano busca produção nacional para reduzir custos e garantir fornecimentos consistentes. Nosso objetivo é produzir 100 mil projetos no próximo ano e mais de 300 mil em 2026. A localização de produção deve atingir 80% do país, disse Belbas. O projeto envolve parcerias com empresas europeias para transferência de tecnologia e construção de novas instalações na Ucrânia. A crescente demanda por munições não é um fenômeno isolado. Diversos países têm reforçado seus estoques militares devido às dinâmicas globais de guerra. No caso da Sunita Tols, a encomenda coloca a empresa em uma posição estratégica no mercado de defesa com potencial para novos contratos internacionais. Contudo, as suspeitas sobre o destino final dos projetos destacam o papel da Índia como um importante fornecedor em um cenário geopolítico tenso. A América intensifica a construção de fortaleza inexpugnável no Pacífico para conter avanço da força militar da China e proteger posições estratégicas em possível conflito em Taiwan. A ilha de Guam, um território dos Estados Unidos no Pacífico, está sendo convertida em uma das áreas mais fortificadas do mundo, localizada a cerca de 2.700 km de Taiwan. A posição estratégica da ilha torna crucial para as forças americanas e seus aliados em caso de um conflito envolvendo a possível invasão chinesa a Taiwan. Embora esteja fora do alcance das ofensivas mais intensas da China, Guam não é imune a ataques. O Exército de Libertação Popular da China possui centenas de mísseis balísticos, incluindo o DF-26, que pode atingir a ilha a partir de bases terrestres chinesas. Além disso, submarinos e bombardeiros chineses podem lançar mísseis de cruzeiro contra o território, representando ameaças adicionais. Para enfrentar esses riscos, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos está investindo bilhões de dólares no projeto conhecido como Defesa de Guam. Esse sistema inclui a instalação de lançadores verticais de mísseis em estruturas móveis e uma rede de radares avançados como o AN-TPY-6, que desempenha um papel central na interceptação de mísseis balísticos. Em dezembro de 2024, um teste crucial foi realizado para avaliar o sistema de defesa. Um avião cargueiro lançou um alvo simulado e um míssil balístico em direção a Guam. O radar AN-TPY-6 detectou a ameaça e um míssil SM-3 interceptou e destruiu o alvo no mar, confirmando a eficácia do sistema. Segundo o general Hest Collins, diretor da Agência de Defesa de Mísseis dos Estados Unidos, o sucesso do teste é um marco na integração da arquitetura de defesa aérea e mísseis para a ilha. A fortificação de banda se limita aos lançadores verticais e os mísseis SM-3 e SM-6. O plano inclui bateria de mísseis terra posicionados em diversos pontos de estratégia, especialmente na face da ilha voltada para a China. Além disso, navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos e aliados poderão reforçar a defesa do território, assim como esquadrão de caças estacionados na região. Apesar do avanço tecnológico, a proteção de Guam enfrenta desafios significativos. A força de mísseis chineses, após anos de expansão e modernização, tem capacidade para lançar milhares de foguetes simultaneamente contra ela. Um ataque em larga escala poderia facilmente esgotar os estoques de interceptadores como o SM-3, que são caros e fabricados em quantidades limitadas. A preocupação com a escassez de interceptadores levou o Comitê de Serviços Armados dos Estados Unidos a pressionar pela triplicação de produção de mísseis SM-3, que atualmente são fabricados a um custo de 28 milhões por unidade. O prejuízo reflete a corrida armamentista entre os Estados Unidos e a China, à medida que ambos buscam consolidar posições estratégicas na região do Pacífico. Enquanto os Estados Unidos aceleram a transformação de Guam em uma fortaleza inexpugnável, a crescente força militar da China também mantém a disputa em constante evolução. A ilha se torna cada vez mais o epicentro de uma competição geopolítica que pode definir o futuro da segurança do Pacífico.
Alerta em Washington. Frota sombra chinesa é capaz de devastar navios de guerra americanos e coloca a maior base naval dos Estados Unidos em risco, com estratégia de integração civil-militar secreta. Em um movimento que escalou as tensões entre os Estados Unidos e a China, Washington incluiu a maior empresa de transporte marítimo da China, a COSCO Shipping Holding, e 2 dos principais estaleiros do país na sua lista de sanções. A medida anunciada nesta semana tem como base a alegada ligação dessas companhias ao Exército de Libertação Popular da China. De acordo com as informações divulgadas pela Bloomberg, a COSCO, gigante do transporte marítimo, já havia enfrentado sanções anteriores por transportar petróleo iraniano em 2019, mas as restrições foram suspensas em 2020. Agora ela está no centro das atenções novamente, destacando o crescente foco dos Estados Unidos em empresas chinesas com papel estratégico no fortalecimento militar em Pequim. Outros gigantes como a Tencent Holdings e a Sinopec também foram atingidos por restrições, ampliando o alcance das sanções para o setor de tecnologia e energia. A COSCO é apontada como parte essencial da estratégia de fusão civil-militar da China, que utiliza infraestruturas civis para fins militares. Um relatório de 2020 do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais descreveu a empresa como o braço logístico marítimo do Exército de Libertação Popular da China desde 2008. A COSCO apoia operações navais chinesas no Golfo de Aden, demonstrando o papel crítico da empresa no suporte estratégico. A preocupação dos Estados Unidos cresceu significativamente após o incidente envolvendo a COSCO Sakura, um enorme navio cargueiro que atracou em Norfolk, Virgínia, em 2024, com capacidade para transportar mais de 14 mil contêineres. Especialistas apontaram o risco de sua utilização como cavalo de Troia, transportando armamentos ou drones que poderiam atingir alvos estratégicos dos Estados Unidos. O analista Thomas Shugart, do Center for New American Security, destacou que se apenas 10% da carga do Sakura fosse composta por armamentos, isso poderia significar o transporte de 144 mísseis de cruzeiro e 252 drones, capazes de devastar completamente a base naval de Norfolk, a maior do mundo. A estratégia da China para expandir sua influência marítima inclui o uso da chamada frota sombra, composta por embarcações civis com suporte militar. Essa abordagem foi detalhada em um relatório recente do Instituto de Estudos Marítimos da China, da Naval War College dos Estados Unidos, que destacou a integração entre a reserva naval do Exército de Libertação Popular da China e a milícia marítima do país. A reserva naval, composta majoritariamente por veteranos militares, atua como uma força de suporte flexível e eficiente, enquanto a milícia marítima é um elemento-chave da estratégia Zona Cinzenta da China. Essa estratégia combina ações militares e civis para evitar conflitos diretos, permitindo a Pequim ampliar suas operações no mar do sul da China, além mantendo a negação plausível de suas intenções. A influência marítima da China não se limita ao setor militar. O país domina a infraestrutura global de transporte marítimo, controlando 7 dos 10 maiores portos do mundo e fabricando mais de 95% dos contêineres usados no comércio global. Em 2024, os estaleiros chineses atingiram o marco histórico, completando mais de 42 milhões de toneladas de peso morto em navios mercantes, mais da metade da produção mundial. Esse domínio industrial reforça o poder marítimo da China e fortalece sua capacidade de projetar força em escala global. Com o retorno de Donald Trump à presença dos Estados Unidos, a competição marítima entre Washington e Pequim tende a se intensificar. O uso estratégico da frota sombra e a integração civil-militar são exemplos claros de como a China busca desafiar a hegemonia naval americana em uma era da crescente rivalidade geopolítica. Grandes manobras governamentais por Manliu Jinusi. Biden termina sua presidência em grande estilo ao conferir a mais alta honraria
a mais alta honraria, a Medalha da Liberdade a Hillary Clinton e George Soros. Ou seja, aqueles que mais fizeram para que a guerra entre a OTAN e a Rússia arrebentasse no coração da Europa através da Ucrânia. Biden também forneceu a Kiev outros 6 mil milhões de dólares para continuar a guerra. Trump, que assumirá em breve a presidência dos Estados Unidos, deverá abrir negociações com Moscou, como prometeu fazer durante a campanha eleitoral. Contudo, a situação é muito complexa. Circula em Washington e nas capitais europeias um projeto de que, se fosse acordado um cessar-fogo com a Rússia, uma força europeia de manutenção de paz seria enviada para a Ucrânia. Esta força, cujo número poderia ascender a 100 mil soldados, seria fornecido pela França, Alemanha, Itália e Polônia, como membros da União Europeia, mas membros de fato da OTAN, e pela Inglaterra, membro da OTAN. Seja qual for a evolução da situação, é certo que os países da Europa da OTAN terão de aumentar ainda mais os gastos militares. Já cresceu, ajustado pela inflação, de 250 mil milhões de dólares em 2014 para 450 mil milhões de dólares em 2024. Agora Trump quer que os países europeus da OTAN aumentem os gastos de 2% do PIB para 5% do PIB. Os gastos militares anuais da Itália, com base em dados fornecidos pela OTAN, aumentaram para cerca de 32 mil milhões de euros em 2024. Isso significa que em 2024 o governo italiano gastou mais dinheiro público para fins militares do que alocou para o orçamento do governo. 30 mil milhões de euros para intervenções em impostos, pensões, família e casa para financiar projetos como dar ponte sobre o estreito. Se a despesa militar italiana aumentasse para 5% do PIB, passaria em média dos atuais 90 milhões de euros por dia para 290 milhões de euros por dia, com novos cortes drásticos nas despesas sociais, começando pelos cuidados de saúde e pela educação. Ao aumento colossal dos gastos militares, acrescente-se a crise que atingiu as principais economias europeias desde que a OTAN e a União Europeia bloquearam a importação de gás russo barato. Foi em grande parte substituído pelo GNL, gás natural liquefeito dos Estados Unidos, muito mais caro. Eu disse à União Europeia, escreveu Trump, que ela deve compensar o seu enorme déficit com os Estados Unidos comprando nosso petróleo e gás em grande escala. Caso contrário, existem deveres totais. Depois de os Estados Unidos terem sabotado o gasoduto Nord Stream, que transportava gás russo para a Europa, impedindo a sua reativação, o empresário norte-americano tenta assumir o controle da empresa falida proprietária do Nord Stream, declarando que a aquisição do Nord Stream desrussifica o gasoduto rede e a coloca sob controle dos Estados Unidos. Esta operação, que visa reabrir o Nord Stream, dando aos Estados Unidos o controle das importações europeias de gás russo, é facilitada pelos governos dos países europeus, membros da OTAN, que continuam a alimentar a guerra, apresentando a Rússia como um país ameaçador e inimigo que se prepara para atacar a Europa. A Rússia foi o segundo maior fornecedor de gás natural liquefeito para a Espanha em 2024. A Rússia se consolidou como o segundo maior exportador de gás natural liquefeito, GNL, para a Espanha em 2024, com 72,360 gigawatts-hora, 21,3% do total, de acordo com o boletim da companhia espanhola Enagás, publicado nesta sexta-feira, 10 de 1 de 2025. Segundo a empresa, a Rússia entregou no último mês de dezembro 5.485 gigawatts-hora de GNL. Na primeira posição ficou a Argélia, com 38,5% dos fornecimentos entre janeiro e dezembro de 2024. Os Estados Unidos apareceram em terceiro lugar, com 16,6% das entregas, segundo o boletim da Enagás. A Europa comprou da Rússia a cifra recorde de 17,8 milhões de toneladas de gás natural liquefeito GNL em 2024, informou o jornal The Guardian, citando dados da empresa de análise Rystad Energy. O contrato para o trânsito de gás do gás russo para a Europa através da Ucrânia expirou em 31 de dezembro de 2024. O gasoduto transportou cerca de 15,5 bilhões de metros cúbicos de gás no ano passado, respondendo por aproximadamente 4,5% do consumo total de gás da União Europeia. A Europa enfrentou nova crise energética devido à diminuição das reservas de gás, à chegada do frio e às sanções impostas pelos Estados Unidos contra o banco russo Gazprombank, que realizava as transações de pagamento dos importadores de combustível russo. De acordo com a reportagem da agência Bloomberg,
países europeus estão importando volumes recordes de GNL da Rússia. Apesar da tentativa de potência do Ocidente de diminuir a dependência que tem do gás russo, a Bloomberg nota que os volumes excederam o que a Rússia forneceu através da Ucrânia em 1º de janeiro de 2025, o que demonstra como é complicado para a União Europeia cortar os laços com seu principal fornecedor de gás, com seu principal fornecedor de recursos, Moscou. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos estão revolucionando a defesa com NMESs, um míssil antinavio de precisão disparado por veículos remotos Oshkosh. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos estão testando um dos mais avançadas tecnologias de combate já desenvolvido, o NMESs, um sistema de míssil antinavio lançado a partir de veículos remotos Oshkosh, projetado para operar em terrenos desafiadores e cenários marítimos contestados. O NMESs combina precisão, furtividade e mobilidade. Em testes recentes, os mísseis viajaram mais de 100 milhas náuticas para atingir alvos com alta precisão, demonstrando sua eficiência em situações de combate real. Essa inovação marca um avanço estratégico na modernização das forças militares, reforçando a capacidade dos Estados Unidos de lidar com ameaças globais em constante evolução. No final de 2021, o 11º Regimento de Fuzileiros Navais, localizado em Camp Pendleton, recebeu o inovador navio marinho expedicionário Ship Interdiction Systems NMESs. Esse sistema já havia sido submetido a testes rigorosos, mesmo antes, no Havaí, pelos fuzileiros do 1º Batalhão. O 10º Regimento de Artilharia. Durante os testes, os militares dispararam 2 mísseis Naval Strike Missiles, NSM, que viajaram mais de 100 milhas náuticas até atingir um alvo navio desativado da marinha. Esses mísseis, projetados para seguir rotas não convencionais e evitar a detecção, demonstraram uma pressão impressionante. Além disso, os testes envolveram operações complexas como o transporte do sistema em um avião C-130 do esquadrão VMGR-352 e o uso de veículos anfíbios ELCAC para movimentação e transferência de dados. Esses exercícios comprovaram que o NMESs pode ser eficaz em cenários reais de combate, garantindo agilidade e segurança. No coração do NMESs está o Rogue, um veículo controlado remotamente, leve e projetado para operar em terrenos desafiadores. Criado a partir do esforço inicial em 2019 sob a licença do general David Berg, esse sistema é uma resposta à necessidade de modernizar as forças de artilharia, transformando os fuzileiros dos Estados Unidos em uma unidade capaz de caçar navios. O programa também reflete a preocupação em equipar os militares com armas que combinem precisão e furtividade. Os mísseis utilizados são capazes de evitar rotas previsíveis, dificultando a defesa do inimigo, maximizando a chance de sucesso nas missões. Nos próximos 2 anos, o 11º Regimento de Fuzileiros Navais, conhecido como Cannon Cookers, terá um papel fundamental no desenvolvimento das táticas e procedimentos para o uso do NMESs. A ideia é que essas práticas sirvam como base para as futuras unidades de artilharia. Combinando o avanço tecnológico dos veículos Oshkosh e o poder dos mísseis antinavio, os fuzileiros navais estão se posicionando para enfrentar as ameaças do futuro. Esse investimento em inovação reflete a determinação dos Estados Unidos em manter a sua liderança militar global, especialmente em regiões estratégicas como o Pacífico.
China revoluciona com a construção de barcaças anfíbias gigantes. Preparativos para Taiwan, revolução militar pergunta. A rápida construção de barcaças anfíbias avançadas nos estaleiros chineses tem chamado a atenção dos especialistas militares em todo o mundo. Equipadas com tecnologias inovadoras, essas embarcações gigantes projetadas para transportar tanques e veículos pesados podem desempenhar um papel crucial em operações anfíbias avistadas no estaleiro Guangzhou. Essas estruturas impressionantes levantam questionamentos sobre o crescente poder militar da China e seu impacto no delicado equilíbrio estratégico em Taiwan. O que torna essas barcaças tão especiais são suas pontes rodoviárias estendidas, que ultrapassam 120 metros. Essa configuração permite que elas transportem rapidamente grandes volumes de equipamentos militares, como tanques e caminhões, diretamente para a costa de Taiwan. Além disso, elas podem operar em condições marítimas adversas graças aos seus pilares jack-up, que garante estabilidade mesmo em mares agitados. Essas embarcações demonstram capacidade técnica impressionante e representam um avanço estratégico para as forças militares chinesas. Sua capacidade de atuar com piers móveis reduz a dependência de postos convencionais, ampliando as possibilidades de desembarque em terrenos que antes eram considerados inviáveis. O Guangzhou Shipyard International, GSI, é responsável pela construção dessas barcaças anfíbias, reforçando sua reputação como um dos estaleiros mais avançados da China, conhecido por projetos ambiciosos como navios de superfície não tripulados e porta-aviões leves. O GSI reafirma seu papel central no fortalecimento das capacidades navais do país. Embora haja especulações sobre possíveis usos civis dessas embarcações, o tamanho e a velocidade de produção sugerem fortemente que seu foco é militar. O design dessas barcaças lembra os famosos Mulberry Harbors utilizados pelos aliados na Segunda Guerra Mundial durante a invasão da Normandia, assim como essas históricas docas flutuantes. As novas barcaças chinesas estão em construção em ritmo acelerado, mas com um nível de sofisticação muito maior. Prototipadas em 2022, as embarcações agora entram em uma fase de produção em larga escala, indicando um planejamento estratégico robusto. Para especialistas como a doutora Emma Salisbury, pesquisadora do poder marítimo, essas barcaças são uma peça fundamental em qualquer plano de invasão. Ela destaca que uma operação de grande escala contra Taiwan exigiria meios eficientes para transportar pessoal e equipamentos pesados através do Estreito de Taiwan. Com suas capacidades logísticas, essas embarcações são uma solução prática e inovadora. Além das barcaças, a China conta com uma crescente frota de balsas on-roll-off-roro, que são usadas para transportar veículos militares em exercícios regulares. A compatibilidade dessas balsas com as novas barcaças demonstra uma estratégia bem integrada para maximizar a eficiência logística. David Simon, analista de defesa, ressalta que essa combinação reforça a tese de que essas embarcações têm objetivos exclusivamente militares. As implicações para Taiwan são significativas. Até agora, a geografia da ilha, com suas poucas praias adequadas para desembarque anfíbio, era visto como uma vantagem estratégica. No entanto, essas novas barcaças podem mudar completamente esse cenário. Com suas pontes rodoviárias estendidas, elas podem acessar áreas costeiras mais profundas e menos defendidas, obrigando Taiwan a redesenhar sua estratégia de defesa e dispersar seus recursos.